Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Estão animados? Nossa aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre sinais de pontuação. Vamos entender como usá-los nas frases e textos, tá? Nas aulas passadas a gente viu alguns exemplos, a gente pôde conhecer cada um e sua função, tá? E agora, na aula de hoje, a gente vai aprender como trabalhar isso no texto, como colocá-los no texto de maneira adequada. Então, a gente viu um exemplo na aula passada, que foi a do Joãozinho. Vamos só relembrar aqui, ó. A gente viu o texto aí da professora, ó, estava entregando as produções de textos que os alunos haviam feito em casa. A gente colocou um ponto final, ok? Quando, ó, início de frase, ó, letra maiúscula. Quando entregou a do Joãozinho, ela falou, 2 pontos, ó, indicar a fala de personagem, ó, travessão. Joãozinho, vírgula, por que você não terminou sua produção de texto? Ó, a pergunta, ponto de interrogação. Professora, o meu pai precisou sair, ok? Vamos para o próximo exemplo, colocando sinais de pontuação também. Vamos fazer a leitura, ó. Juquinha estava distraído de cabeça baixa, mexendo embaixo da carteira. Ponto. Ok. Fato, né? Afirmação. A professora viu que ele estava desmontando a caneta. Olha o que aconteceu. A professora viu que ele estava desmontando a caneta. Declarativa, né? Então, ela perguntou, ó. 2 pontos, ó. Indicar que vai ter a fala de alguém aí. Então, ela perguntou 2 pontos. Ó, outra versão aí, ó. O que você está fazendo, Juquinho? Ó, pergunta, ó. Aí ele respondeu, ó, de novo, travessão. Estou tentando ver de onde saem as letrinhas. Ponto final, ok? E aí a gente viu como trabalhar esse sinal de pontuação no texto aí. Vamos ver outro exemplo? Esse foi o que nós fizemos, agora vamos ver o próximo. Um homem chegou perto do menino que estava assentado no passeio da rua e falou. Ó, os 2 pontos aqui. Ó. E falou. Ei, menino, você aceita um sorvete? Olha só a pergunta aí. Você aceita um sorvete? O menino respondeu aqui, ó. Coloquei outra versão, ó. Não, obrigado. Aí, olha só, início de frase, ó, letra maiúscula, lembrando desse detalhe, ó. Mamãe não permite que eu aceite nada de pessoas estranhas. Olha só, os sinais utilizados aí, ok? Lembrando um fato importante, ó, letra maiúscula no início de frase, ó, ok? Terminou a frase, ó, letra maiúscula, ok? Não é letra minúscula, início de frase. E fica dessa forma, olha só a informação agora com a pontuação. Um homem chegou perto do menino que estava sentado no passeio da rua e falou. Ei, menino, você aceita um sorvete? Não, obrigado. Mamãe não permite que eu aceite nada de pessoas estranhas. E é interessante a informação aqui, afinal a gente não pode aceitar nada de pessoas estranhas, né? A gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Vamos ver o próximo exemplo aí, o último exemplo que a gente tem aqui, ó. A gente colocar a pontuação. Lá. Lili e Joca são 2 lindos cachorros da raça Fish. Ok? Ponto final. Ok? Eles acabaram de ter filhotes, 2 machos e 2 fêmeas. Eles acabaram de ter filhotes, ó. Vou colocar 2 pontos. Olha a informação aqui, 2 machos e 2 fêmeas. Ok? Para explicar aqui o que eles acabaram de ter, ó. Nenhum deles puxou a Lili. Ó, é uma afirmação aqui, ó. Que aí eu inicio outra frase, ó, letra maiúscula aqui, ó. Todos nasceram pretinhos como o papai. Ponto final. Ok? Aí fica dessa forma o meu texto organizado aí. Ok? Com os sinais de pontuação. Então, a gente trabalha os sinais de pontuação desse jeito e a gente, é claro, usando em frase. A gente tem que analisar a frase e colocar o sinal adequado ali.
Vamos ver agora uma atividade com frases, tá bom? Comigo aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui comigo. Próxima atividade aí. Fala assim, qual é o sinal? A gente vai marcar qual é o sinal, né? E escrever a frase. Deixa eu pegar aqui o pincel, só um pouquinho. E a frase aí. Então, o que ele pede aí? Sinaliza as frases e copias, ó. Que dia lindo, tá sem o sinal. Que dia lindo. Que sinal eu vou usar? Aí eu vou ver se eu vou usar sinal de ponto final, ponto de exclamação aqui, ó, ou ponto de interrogação, ok? Qual é o sinal que eu vou usar aqui? Que dia lindo. Sinal de exclamação, ok? E aí, eu escrevo o sinal aqui, ó. Que dia lindo. Eu tenho que escrever minha frase assim, ó, com sinal de exclamação no final, ok? Próxima, letra B, ó. Como é o seu nome? Como é o seu nome? Seria esse sinal, né? Como é o seu nome? Seria uma exclamação. Como é o seu nome? É uma pergunta. Então, adequado seria qual? Ó? Ponto de interrogação, que é uma pergunta. Então, eu coloco aqui, ó. Como é o seu nome? Eu uso ele aqui. Ok? Vamos pro próximo. Letra C, ó. Você vai à aula hoje? Você vai à aula hoje. Se eu fosse usar isso, seria dessa forma. Se eu fosse usar o de exclamação, você vai à aula hoje? Né? Uma admiração, uma exclamação na entonação de voz, né? Ou uma pergunta, ó, você vai à aula hoje? Seja, o mais adequado é o qual? O adequado, aliás, não é o mais adequado. O correto é o ponto de interrogação. Você vai à aula hoje? Ou se eu fosse afirmar, você vai à aula hoje. Poderia usar isso também, ok? Uma letra D. Ó. Hoje vou dormir cedo. Hoje vou dormir cedo. Seria mais adequado uma pergunta ou uma afirmação. Hoje vou dormir cedo. Mais adequado seria o quê? Uma afirmação, né? Ou seja, ponto final. Hoje vou dormir cedo. Aí tu usa o ponto final aqui. Próximo. Não faça um barulho. Mais adequado aqui, eu falo, ó, não faça um barulho. Mais adequado seria qual? Ponto de exclamação. Não faço barulho. E essa última frase eu posso colocar assim, eu gosto de chocolate. Uma afirmação, né? Ok? Eu gosto de chocolate. Essa é uma pergunta também, né? Mas o mais adequado seria o quê? Ser uma afirmação. Eu posso usar o ponto de afirmando que eu realmente gosto de chocolate, então eu posso usar o ponto final aqui, nesse, ok? E aí, é claro, a gente trabalha, que tem frases soltas, mas é claro, a gente trabalha isso em textos, né? A gente vai trabalhando de acordo com as frases. Eu vou fazer com vocês agora um jogo, o dominó dos sinais de pontuação. A gente vai montar aqui juntos, tá? Eu trouxe um dominó, que como vocês vão ver, ó, vários sinais de pontuação, ok? Eu vou pegar a primeira peça do dominó. Vocês já jogaram dominó? Um lado tem o sinal de pontuação e aqui tem uma explicação. Um sinal puxa o outro, tá? Mas essa explicação, lembrando, é sobre outra peça que vai se juntar a essa peça do dominó. Vamos pegar a primeira peça e ver aqui, ó. Vamos lá. Primeira peça aqui, ó. Reticência, ó. Usado, o que diz aqui, ó? Usado quando se mostra sentimentos, susto, alegria, grito ou espanto, ok? Não é reticência. Qual é o sinal que eu uso para demonstrar sentimento de susto,
alegria ou espanto. É o sinal de exclamação. Então, por isso que eu vou usar essa peça aqui, ó. Ok? Lembrando que essa explicação aqui ao lado, ó, ela não é sobre esse sinal aqui, ok? Uma peça puxa a outra, é um dominó, lembra? Então, aqui ele fala o seguinte, ó. Pra gente ver a próxima peça que eu vou usar. Usado quando está se escrevendo uma pergunta. Então, é a próxima peça. Então, eu vou colocar aqui, ó. A gente entendeu o dominó, que é ele usado para demonstrar espanto, alegria, né? Grito. Aqui o ponto de exclamação. Aí ele pede para me procurar a peça aqui, ó. Usado quando está se escrevendo uma pergunta. Que sinal eu uso? Ponto de interrogação. Esse sinal aqui que eu uso para pergunta. E a próxima peça, ó, ele pede o seguinte aqui, ó. Ele pede aqui, ó. Isolar frases ou expressões que digam uma citação direta. Então, eu vou puxando aqui a próxima peça. Isso aqui é da sinal de interrogação. Para uma citação direta, ou indicar uma citação direta ou uma expressão, eu uso aspas, ó. Eu uso esse aqui, ó. Opa, esse aqui, tá? Ok? Eu uso aspas, ó. Aspas. E as aspas aqui pede para me fazer o seguinte: eu indico o início da fala de um personagem. O que eu indico o início da fala de um personagem? Lembra? É o travessão. Vou colocar o travessão aí. O travessão pede para me procurar isso aqui, ó. Isolar frases intercaladas de caráter explicativos ou datas. Qual será o sinal que eu uso? Isso aqui é a fala do personagem. Vou colocar aqui, né? E assim vou montando o quebra-cabeça. Vocês estão vendo? Vou montando vários quebra-cabeças. E o sinal que eu uso para isolar frases intercaladas ou explicativos é o parêntese que nós vimos. Lembra do parêntese? Tá? Aí ele pede para me pegar, ó, indica o final de frases declarativas, ó, ou final de frases. No caso, esse daqui, eu vou colocar aqui, ó. É o ponto final, né? Que a gente costuma usar muito, né? Ponto final, ó. Ok? E assim eu vou montando, ó, quebra-cabeça dos meus sinais de pontuação. Aí ele fala aqui, ó. Possui várias funções, marca pausas no enunciado, apesar de estarem na mesma oração. Qual é o sinal que eu uso para indicar pausas, lembra? É a vírgula. Olha a vírgula aqui, ó. A próxima peça aqui, né? E aí ele pede para me indicar a fala de um personagem que antecede uma listagem. Aqui é a vírgula, vou colocar a vírgula aqui. Que antecede a fala de um personagem ou uma lista, quando eu vou colocar, é os dois pontos, ó, que é o próximo. Os dois pontos que a gente vê aqui, ó. Ok? E assim a gente vai montando, ó. Vou colocar a peça assim, que aí eu vou colocar a peça e assim continua. Nosso dominó. Esse é uma forma de a gente trabalhar os sinais de pontuação, através de dominó de maneira divertida. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu fico por aqui hoje, tá? Te aguardo na próxima aula que nós vamos ter aí, tá? E não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras que a gente tem preparado para vocês aí com carinho, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.